Um, dois, três e... Salve, futebotequeiro! Rodolfo Gomes na área, junto com Gabriel Lima e Felipe Oliveira. Salve. Porque novo quadro aqui no canal, Resenha de Boteco. Estamos aqui, dessa vez, para falar a respeito dos campeonatos estaduais que estão voltando com o pé na porta aí. A TV já não tá querendo mais, com exceção de alguns. A galera já tá se enfezando com esse campeonato. A gente vive uma dicotomia muito grande, porque a gente fica sem jogos, a gente sente saudade do cheirinho da grama. Aí quando volta, basta 2, 3 jogos pra gente descobrir que a gente não queria aquilo, porque a qualidade dos jogos é ridícula. Então assim, o que deve acontecer com esses estaduais? Eles devem acabar de uma vez por todas? O que você acha disso, cara? Cara, é o seguinte, eu sou um fã dos estaduais, devo confessar. Em primeiro lugar, alguns dos jogos que mais marcaram minha vida foram os jogos de Paulistão, né? Sempre fui um grande fã quando eu olho aquela semifinal lá com os 4 grandes do seu estado, chega, me arrepia. Então sou um super fã. E além disso entendo quando muita gente argumenta contra o fim dos estaduais por dizer que ele significaria o fim dos clubes do interior, né? De fato, muitos dos clubes menores, né, dos estados, dependem do campeonato estadual para conseguir gerar receita, para ter oportunidade de jogar com times grandes, ter mais exposição que eles não têm ao longo do ano e etc. Enfim, eu acho que falar em fim dos estaduais é muito radical, mas não tem como negar que o estadual do jeito que existe hoje é praticamente insuportável, né? Você fica vendo o seu time jogar durante um mês, jogos muito ruins. Cada vez mais a gente vê, por exemplo, o Flamengo dizer que vai jogar com o time reserva, com os juniores e os campeonatos... O Atlético Paranaense faz isso já, o campeonato inteiro lá foi no Paraná. campeão. Pois é, assim. Então cada vez mais os campeonatos sendo desvalorizados, né? Então pra mim é muito claro que o formato precisa mudar urgentemente. A gente tem boas propostas já pra isso. O que você faria, cara? Cara, uma proposta boa, eu acho que o Rio de Janeiro tinha antigamente, né? Que era a Taça Guanabara e a Taça Rio, era muito boa, tinham muito mais clássicos e valorizava muito mais. Mas no formato antigo da Taça Rio e do Campeonato Carioca ali, da Guanabara, cara, eu acho que valeria a pena os grandes entrarem no mata-mata, assim. Numa questão de meio que pré-temporada, mas já entrar ali no mata-mata e os pequenos começarem a jogar no ano anterior, cara. Dar um calendário mais extenso pra eles, valorizar mais. As federações, por exemplo, a Federação Paulista, cheia da grana, cara, por que não investe nos clubes de verdade? Não, é isso, Felipão, você falou uma coisa chave pra mim, que é mudar o calendário do ano, né? Não só do Paulista ou de qualquer coisa do tipo. Por exemplo, a gente tá acostumado a pensar nos jogadores de futebol que ganham muito bem, que jogam nos grandes times não, e tal. É a porcentagem mínima. A regra do futebol brasileiro não é essa, tá? O grosso... O salário médio do jogador de futebol no Brasil é R$2.000. É isso, então o grosso dos nossos jogadores faz fila no futebol. Sim, e passa mais da metade do ano sem jogar, né? Então precisa ter um calendário decente para preencher o ano, para que os clubes menores, de menor expressão, consigam ter exposição ao longo do ano inteiro, consigam jogar, consigam empregar a gente durante todo o ano e os campeonatos fiquem mais emocionantes, né? Do jeito que tá, realmente. É mais ou menos a proposta que tinha o falido Bom Senso Futebol Clube. Sim. Eles pregavam isso, que é o quê? Você ter um calendário que o clube grande jogue o estadual como pré-temporada, coisa de no máximo 7 jogos, modelo de Copa do Mundo, mas com estadual vindo do ano anterior passado. É isso que eu falei. Inteiro, cara. Pra quem não sabe, muitos clubes do interior, assim que acabam um ano, eles fecham as portas e só voltam em novembro pra treinar pro estadual do ano seguinte. Por isso que chegam voando. E aí o que acontece? Esses jogadores fazem o quê? Eles têm que ter outros empregos, outras ocupações para levar seu alimento para casa. Então você precisa dar calendário para esses times. E você tem no futebol brasileiro, com todo respeito, apenas 4 divisões nacionais, sendo que a Inglaterra desse tamanhozinho tem 8, é brincadeira de mau gosto. É brincadeira. Mas é aí, pra brincadeira. não fugir do assunto, você acha que mexendo no calendário desse jeito, o que acontece com o estadual? Eu acho que assim, ele vai ter um menor interesse para os clubes pequenos. Isso não tem como dizer que não, porque mesmo que ele fique jogando o ano inteiro, ele tenha calendário o ano inteiro, vai ser um calendário muito mais irrelevante, que muito menos pessoas vão prestar atenção. Só que aí, o final disso é esses times que se saíram melhores durante esse ano, eles se classificam para pegar os grandes no começo do ano. E aí, num campeonato de tiro curto, o interesse de mídia para esses clubes que ganharam vai ser muito maior, esses clubes vão ser muito mais cobertos, os jogos vão ter muito mais público, vai ser muito mais interessante para quem assiste. Você vai começar, a partir daí, moldar um interesse para que esses clubes joguem esse campeonato do ano inteiro, porque eles sabem a importância que eles têm, caso eles se saiam bem durante esse ano inteiro, para eles estarem nessa reta final, que vai ser boa para
os grandes, boa para os pequenos e principalmente para os jogadores que não tem calendário a partir de julho. E até pra TV, né, cara? A TV que tá passando hoje, a gente já noticiou aí recentemente no News, que acho que só o Paulista que vale a pena. Só o Paulista que vale a pena. Inclusive nos próximos anos, só completando, não sabemos como a televisão vai se posicionar com relação aos outros campeonatos estaduais. E aí, sem o dinheiro da TV, cara, eles podem acabar. E aí acabar mesmo, a gente tá falando de remodelo, tá? A gente tá falando de um fim dos estaduais que podem ser o fim do apocalipse do interior do futebol brasileiro. E aí, cara... Mas e outra coisa pra concluir, e do ponto de vista dos clubes grandes, cara, o que seria uma mudança interessante pra fazer esse início de ano, preparar melhor os clubes pros campeonatos mais importantes? Menos jogos. Entra no final de fevereiro, mata-mata no fim de fevereiro, cara. Também acho, cara. Faz 1 mês e meio de pré-temporada em janeiro ali, bonito, tranquilo, volta das férias decentemente. Já que não vai mudar o campeonato, não vai adequar como é o da Europa, de começar no meio da temporada, em agosto e tal, vai terminar em dezembro, cara, faz a pré-temporada decente e entra no mata-mata no final de fevereiro e descansa um pouco mais para começar a fase de grupo de Libertadores e Brasileirão depois. Os times paulistas esse ano vão ter 10 dias de pré-temporada, cara. Então, cara. Isso é uma violência contra o jogador. E aí é uma violência não só contra o jogador, mas contra o espetáculo de quem tá assistindo. Que é esse espetáculo que a TV quer audiência. E hoje, cada vez mais, com as audiências grandiosas que os canais alternativos têm tido com o Champions League, olha a briga que tem aí para se adquirir os direitos. E as pessoas realmente assistem o Facebook batendo recorde atrás de recorde. Por quê? Porque se descobriu que a qualidade de jogo interfere na audiência do jogo. As pessoas gostam de jogo bem jogado. Olha essa dinâmica agora que tá tendo no Brasil de quererem times que ataquem. Sim. Por quê? Porque as pessoas querem assistir um bom espetáculo. E sem pré-temporada, sem um intervalo mínimo entre um jogo e o outro, é normal pra gente querer quarta, domingo, toda hora jogo, a gente adora, mas pro espetáculo não é bom. Não, porcaria. Entendeu? Então isso precisa ser pesado na hora de definir esse tipo de coisa. Então assim, um novo modelo precisa ser discutido, mas enquanto as federações mandarem no futebol brasileiro, porque são elas quem definem quem é o presidente da CBF hoje, os votos das federações, elas são mais pesados do que todos os clubes grandes. Se eles todos vão em uma direção e as federações vão em outra, quem prevalece, quem dá o voto do presidente da CBF, quem comanda, são as federações. Então assim, é um ciclo vicioso que só vai ser quebrado no momento que tiver greve. Eu tô falando igual teve em NBA, igual teve lockout, de falar, a gente não entra em campo, que é o que propunha o Bom Senso Futebol Clube, enquanto isso não acontecer, e dificilmente no cenário do Brasil, com as pessoas simplesmente, principalmente os times grandes, jogadores de times grandes que não entram nessa briga, estão ali sentadinhos, confortáveis, com seus salários de R$200 mil por mês de média, não vão comprar essa briga. Então enquanto isso não acontecer, a realidade do futebol vai se manter a mesma, pelo menos é isso que eu acho. Concordo, cara, concordo. As federações têm um poder que acho que só no Brasil existe isso, cara. Só no Brasil que as federações estaduais conseguem dominar o futebol brasileiro. Porque só o Brasil tem esse modelo de federações estaduais, não. Enquanto não acabar, e a gente viu aí recentemente a cota, por exemplo, do campeonato pernambucano pro campeonato paulista. O Paulistão ainda é um dos estaduais que dá mais audiência ali, o pessoal se interessa um pouco mais. Esse ano já mudaram tudo, não vão ter 2 jogos no mata-mata, vai ser um só, ou seja, vão jogar 19, 12 jogos ali, 13 jogos. 2 datas estadual. Pra, se chegar no mata-mata e você ter uma chance só de classificar contra um time é um modelo bizarro. E assim, pra você ter uma ideia, só pra encerrar o vídeo, um dado importante que ele falou aqui dos campeonatos do Nordeste. Esse ano o Guarani, que é um time pequeno, sozinho ele vai ganhar mais que todos os times que, por exemplo, disputam o campeonato pernambucano. Olha só. Entendeu? Ele sozinho. Por quê? Porque a TV paga bem pro Campeonato Paulista, mas ela se esquece do resto do país. E aí? O que vai acontecer com o estadual? O que você acha? Comentem aí, deixa o like se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, a gente conta com a sua assinatura. E é isso, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.